E para o final, vamos estar ouvindo a nossa pastora, né? Que vai estar ministrando aos nossos corações nessa tarde. Em nome de Jesus, podem continuar de pé, em reverência à palavra, tá? Eu vou estar orando pela vida dela. Que o Senhor abençoe, que ela seja esse instrumento e que nós possamos ser uma terra fértil para receber. Porque desde o momento que abrimos os nossos olhos, devemos já prestar culto ao Senhor. Não é, eu não senti. Não sentiu porque você não adorou hoje. Porque você não buscou hoje. Porque você tem que fazer a sua parte. O cultuar o Senhor não começa aqui, começa lá na nossa casa. Amém, irmãs? Glória a Deus. Amém. Pastora Patrícia, creio que será uma bênção para as nossas vidas nessa tarde. Pai, diante de Ti eu lhe entrego a Tua filha em Tuas mãos. Fala, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Usa, Senhor, como de costume o Senhor já tem usado. Prepara, Senhor, aquilo que nós precisamos de ouvir. O Senhor já falou e já ministrou o coração dela. E às vezes no meio do percurso o Senhor muda, Senhor, e não entendemos. Mas o Senhor sabe o que essas mulheres necessitam de ouvir. Senhor, Tu sabe o que nós precisamos tratar. Pai, toma diante de Ti o lar dela. Guarda os filhos, guarda a casa, Pai. Livra ela e o seu lar de todo mal. Pai, como intercessora ali na marcha, aqui como instrumento em Suas mãos, assim como ela está sendo lar também. Em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Não estranhe a voz, é assim mesmo. É assim, bem grave mesmo, né? Quando eu fazia aula de canto, dava até vergonha. Porque quando fazia divisão, eram os varões, aí eu era do lado deles. Me entende, né? Aleluia. Graças a Deus eu não estou sozinha nessa tarde. Cadê as contraltos nessa tarde? Pelo amor de Deus. Só para eu não ficar achando que eu fico sozinha passando essa situação. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Porque a gente vai para a aula e... Meu Pai. Aí senta, fica aqui, ó, com os... Aqui, eu. Aí eu olhava para o lado, as mulheres todas do outro lado. Contralto. Aí não, é que o seu contralto é muito grave. Aí eu... tá. Aí brincava. Eu estou descontraindo, amém, igreja? Amém. Porque às vezes a gente está tão... É hora da palavra, relaxa. Porque tem coisas que para poder entrar na gente, a terra tem que estar arada. Tem que estar tranquila. E aí uma vez o professor brincou comigo e falou assim, vamos cantar Daniela e Cristina? Aí eu, poxa, eu prefiro cantar Jairo Bonfim. Aí ele, poxa, mas vamos tentar uma Josiane. Aí eu falei, poxa, mas eu prefiro um Marquinhos Gomes. Eu prefiro o lado mais de baixo. E aí, para a glória de Jesus, o Senhor, que é bondoso, enviou alguém para a minha vida, porque eu cantava muito baixo. Enviou alguém para a minha vida que, com um mês, me tirou... Não me tirou, permaneço lá no Jairo Bonfim. Exclusivo. Continuo lá. Mas, para a misericórdia do Senhor, já me levou para outros lugares um pouquinho mais altos, né? Eu queria que você, antes de abrir a sua Bíblia em Provérbios 31, versículo 30, você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim comigo. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia irei cantar. A eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar.
porque mulheres reavivadas para florescer estão debaixo de uma palavra, estão debaixo de uma promessa e acreditam firmemente que já tem lugar na glória preparado para cada uma de nós. Mulheres reavivadas para florescer não são objeto de decoração, não. Elas vivem com propósito aqui para chegar lá. Oh, rabacalabaxerarabás. E é com essa convicção que estava em casa me arrumando. Eu sempre, quando estou me arrumando, eu boto os louvores o mais alto, para eu poder ali ouvir, adorar, bendizer ao Senhor, porque ela está certíssima. A adoração começa antes da gente sair de casa. A adoração começa quando a gente acorda, no primeiro fôlego. Deus, obrigada, porque levantei, porque tenho fôlego, porque os meus estão de pé. A adoração é meu Deus do céu, uma vida de gratidão faz parte disso. Uma vida de gratidão faz parte do estilo de vida de um adorador. E nós precisamos abraçar essa mentalidade, porque se temos essa mentalidade, gente, eu não ia cantar não, mas agora eu vou ser obrigada. Os meninos subiram, né? Deixa eu pegar a letra aqui, que eu já não lembro dela toda, para não passar vergonha e tacar em cima de vocês. Não me pergunte tom também, que eu não sei. É sobre isso. Não sei. Ah, qual o tom que você canta? Não sei. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem. Eu também era um projeto falido que ele, na construção da minha história, na galeria dos vencedores, me fez mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar no resumo da minha história. O quê? O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória, ter a certeza. O maior troféu é saber que um dia será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia! 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 Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia! Aleluia! Da vida, saber que o meu nome está escrito, e quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior
só o começo, mas a eternidade será só o começo. A eternidade será só o começo. Abraça a mulher que está do seu lado. Abraça ela como se você estivesse abraçando Jesus. Ministra sobre a vida dela. Aleluia. Tem promessa para você também. Tem esperança para você também. Tem resposta para você também. Tem vitória para você também. Tem mudança de história para você também. Ei, tem uma palavra para mim e para você nessa tarde. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, eu quero ir para a palavra, mas tem uma unção descendo aqui. Arramando e a calabachurarabás. Eita, ele já chegou aqui. Ele já veio. Ele já está visitando o coração de mulheres nessa tarde. Ele já está tratando da tua alma. Ih, calabadarabachei. Ei, arrabarabachei. Ei, 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 ei. Alabacalabachuriadarabás. Ele já está curando o coração aqui. Ei, já está trabalhando em vida aqui. Já tem família visitada. Gente sendo transformada. Viva! Ei, ele já chegou aqui. Está trabalhando aqui. O general de guerra. Ei, e de batalha. Ele já chegou aqui. Ele já chegou aqui. Meu Deus. Eu vou ter que ir pro final antes do começo. Coloca a mão no teu coração aí. Porque a gente tem que estar na direção daquilo que Deus quer fazer. Oh, aleluia. Porque nós não somos igreja engessada. Nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro e somos atentos ao rabacalabás, aquilo que Deus quer fazer. O ramandarabachei. E quando eu estava em casa me arrumando, que tocou, chegou o refrão. O Senhor falou assim, ó: eu tenho um troféu grande para entregar naquele lugar, porque eu vou trabalhar hoje. O ramandarabachei. Mas aí já tinha as cantoras na programação. Eu falei: Jesus, vou ensaiar nada não, já tem cantora na programação. Eu vou para pregar. Antes tivesse ensaiado, né? Coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você nessa tarde. Porque tem mulher que entrou aqui hoje buscando uma resposta específica, uma direção do céu para botar. Tem um negócio diferente aqui nessa tarde. Mulheres que estão sendo visitadas, e o que está descendo sobre você está transbordando lá. Tem marido alcançado hoje aqui. Meu Deus. Vai ter filho liberto. Vai ter filha no altar. Meu Deus. Vai ter mudança de história. Fim de cativeiro. Deus vai mover o mundo inteiro, meu Deus, para fazer a promessa se cumprir na tua vida. Oh, rabacalabachei. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra. Sopra nos quatro cantos do ambiente. Sopra como vento veemente. Sopra como vento veemente, impetuoso. Namalabachei. Enche a casa com teu poder, com teu poder. Ei, com teu poder, com teu poder, meu Deus. Vai visitando casa e família, mudando a história, mudando vidas. Vento veemente, impetuoso. Vento veemente, impetuoso. Soprando nos quatro cantos. Soprando nos quatro cantos. Enchendo o ambiente, mudando o coração de gente aqui nessa tarde. Vento veemente. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, isso aqui é tuas filhas. Vai trabalhando em cada coração, em cada vida. Senhor, eu não sei o que elas deixaram em casa, qual é a situação problemática.
busca, qual é a situação que precisa de resposta. Mas quando elas passaram, Senhor, daquela porta, elas entraram num ambiente propício, elas entraram num ambiente favorável, elas entraram num ambiente preparado com jejum, com oração e com dedicação, para ser um lugar aonde o teu Espírito tem liberdade de descer. Senhor, quando Salomão preparou o ambiente, encheu a casa, eita, Senhor, esse lugar foi preparado. Não foi preparado com ouro nem prata, como o templo de Salomão foi, mas foi regado com oração, foi regado com jejum, foi regado com preparação, com dedicação, com santificação. Então esse é o lugar aonde o teu Espírito desce, aonde o teu Espírito desce, e pessoas são curadas, vidas são transformadas e libertas. Vai tocando agora, vai tocando agora, vai tocando agora. E do mesmo jeito que naquele dia, Senhor, a tua presença foi tão forte e impactante que ninguém pode ficar de pé. Desça sobre os corações nessa tarde, desça sobre as famílias nessa tarde e faz um poder extraordinário, sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Vento veemente muda a vida de gente. O vento veemente, impetuoso, mudando vida de gente, mudando corações tementes. Mistério da rabacalabachúria. Nessa tarde, meu Deus, em nome de Jesus, onde houver um coração que teme, Senhor, que teme o teu Espírito, a tua presença, que haja manifestação da tua glória, que haja resposta, que haja, meu Deus, cura e libertação em nome de Jesus. Senhor, pessoas que estão em casa enfermas, que planejaram estar aqui nessa tarde, Senhor, mas foram acometidas de algum mal, visita no leito, Senhor. E do mesmo jeito que a sogra de Pedro estava na cama, e quando tu chegou lá, tu mudou o ambiente, aquela mulher foi curada, Senhor, e se levantou para servir. Visita quem está em casa, Senhor, em nome de Jesus. Filhos sejam alcançados pelo transbordar de Deus sobre a vida das suas mães que aqui estão. Maridos sejam alcançados pelo transbordar de Deus das esposas que aqui estão. Senhor, que somente por aquilo que tu estás fazendo na vida dela, Senhor, que a cura e a libertação se manifeste sobre esses homens. Senhor, que toda mulher estranha caia por terra na tarde desse dia, que casamentos que estão rachados sejam restaurados pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que famílias sejam reavivadas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor, muda o ambiente, muda os ares da casa das tuas filhas, do trabalho das tuas servas, e honra as tuas filhas de maneira sobrenatural. Nossa oração na tarde desse dia, pelo poder que há no nome de Jesus, é a igreja que crê diz: ligado na terra, ligado no céu, para a glória de Deus Pai. Amém? Aplauda ao Senhor. Oh glória. Jesus, porque se deixar a gente fica no profético. Jesus, a gente fica no profético com força se deixar. Mas Jesus sabe. Então é por isso que nessa tarde é uma palavra para mim e para você: reavivadas para florescer. Provérbios 31, versículo 30, diz assim a palavra do Eterno: enganosa é a graça e vã a beleza, mas a mulher que teme a Yahvé será elogiada. Amém? Repita comigo: a mulher que teme, que honra, que obedece, que santifica, que busca, ela será elogiada. E eu faço parte da geração das mulheres proverbianas que serão
elogiadas, honradas e reconhecidas por aquilo que o Senhor já tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Toma teu assento, já pegando essa palavra sobre a sua vida. Porque aquele que prometeu, aquele que liberou uma palavra sobre mim e sobre você, Ele é fiel. Oh, glória. Quando nós falamos de Provérbios 31, estamos falando de um texto muito conhecido, mas muito conhecido. Quantas mensagens sobre a mulher proverbiana você já não ouviu? Quantas mensagens você ouviu em versículos que foram usados como temática para festividades e congressos? Mas o que eu achei interessante é que esse versículo 30, ele tem que ser aplicado sobre a temática reavivadas para florescer. E quando nós lemos Provérbios 31, nós não vemos em nenhum momento que aquela mulher precisou ser reavivada. Não. Desde o começo de Provérbios 31, e quando começa a citar as qualidades que Lemuel, instruído pela sua mãe, deveria buscar em uma esposa, em momento nenhum se diz que ele deveria buscar uma mulher quebrada, se diz que ele deveria buscar uma mulher ferida, que ele deveria buscar uma mulher de luto, que ele deveria buscar uma mulher que está lidando com perdas, que ele deveria buscar uma mulher que está lidando com traumas do passado, que ele deveria buscar uma mulher que tivesse tido muitos problemas de rejeição, de abandono e de orfandade. Não. A palavra que a mãe dele dá para ele é que ele deve buscar uma mulher que tenha todas aquelas qualidades. E eu vou dizer para você que não é impossível. Mas o que ela está dizendo para Lemuel é para Lemuel buscar uma mulher pronta. Ela está dizendo para Lemuel que a mulher tem que ser perfeita, que ela não pode ter mácula, que ela não pode ter defeito, que ela não pode ter fraqueza. E eu queria estar lá para dizer para a mãe dele que é possível, mas o seu filho também está perfeito assim? Ele está todo inteirinho, todo perfeitinho, ele não tem mácula, ele não tem defeito. Com essa idade, você tendo que aconselhar ele qual tipo de mulher que ele tem que buscar? Com essa altura, essa criatura ainda não sabe qual tipo de mulher que ele tem que buscar? Ele ainda não sabe quem ele deve ter ao lado dele? Quem ele deve ter de papel passado e carimbado? Ao ponto que ela, como mulher, tem que dizer para ele qual o tipo de mulher que ele tem que buscar, mas em momento algum ela diz para ele: olha, e você tem que estar no mesmo nível. Olha, você tem que estar no mesmo patamar. Ela tem que estar inteirinha, mas você também tem que estar inteirinho, para que vocês possam estar de ombro a ombro. Porém, eu quero trazer uma visão muito realista. Essa mulher existe? Existe. Mas essa mulher proverbiana, que Provérbios 31 fala, é uma mulher que já passou por muitos processos, mas o texto não fala. É uma mulher que já passou por muitas dores, mas o texto não fala. É uma mulher que teve que aprender a cobrir a sua casa de lã, que teve que aprender a negociar, que ela é louvada pelas suas características maravilhosas, pelas suas qualidades, mas ninguém toca no processo que ela teve que enfrentar para chegar ali.
E quando a gente lê Provérbios 31, para a gente parece um modelo tão difícil, tão inalcançável. Como é que eu vou dar conta disso tudo? Marido, filho, dar conta das servas, negociar, ainda tem que ter lâmpada acesa de noite. Não, daqui a pouco a gente fala sobre a lâmpada acesa, tá, meninas? Mas tem que ter lâmpada acesa de noite. Como é que eu dou conta disso tudo? Então eu já quero começar essa palavra tranquilizando o seu coração. A gente pode não ter chegado lá ainda, mas nós estamos no processo, estamos no caminho, um passo após o outro. Deus nos tem guiado num processo de crescimento, de purificação, de santificação, de maturidade, para que um dia nós possamos olhar para a mulher de Provérbios 31 e dizer: eu alcancei, porque Deus me fez chegar. E nesse versículo 30, fala sobre beleza, fala sobre formosura. E a verdade é que a beleza está nos olhos de quem te vê. A beleza está nos olhos de quem te olhou e conseguiu perceber a sua beleza, porque a beleza de cada pessoa é individual. Não estamos presas a um padrão social e nem estamos buscando validação social. Eu tenho que ser magra porque o padrão social diz que eu tenho que ser magra. Meu cabelo tem que ser liso porque o padrão social diz que tem que ser liso. Ou eu tenho que vestir assim, ou eu tenho que me portar dessa forma. Não, porque nós, como servas do Senhor, temos como padrão a palavra. Nós temos que ser aquilo que a palavra diz que nós devemos ser: tementes, valorosas, honradas, modestas. E a modéstia não impede você de andar bonitinha, cheirosinha, limpinha, com seu cabelo feito, com maquiagem se você quiser, sem maquiagem se você não gostar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós não estamos aqui para atender os padrões de quem nos cerca. Nós estamos aqui para atender os padrões do céu. Vai ter gente que vai me achar bonita, gordinha. E vai ter gente que vai dizer que eu tô uma bolinha. Mas até a bolinha tem o seu valor. A Copa do Mundo está chegando aí. Sem bola não tem jogo. Me deixe em paz. Deixa eu no meu formatinho redondinho. No dia que eu cansar dele, eu vou para academia, vou malhar, vou fazer. Já fiz, engordei tudo de novo. Sabe por quê? Porque no dia que eu entendi que eu não precisava atender os padrões que as pessoas esperam de mim, que as únicas expectativas que eu tenho que lutar, buscar todo dia para atender são as expectativas do céu, o meu coração descansou. Eu fiquei leve. Eu alcancei um nível de paz em Deus. E isso é algo que nós precisamos todo dia buscar no Senhor. Nós estamos num tempo em que muitas mulheres estão emocionalmente cansadas e sobrecarregadas. Então, se dependesse da mãe do rei Lemuel, todas nós ficaríamos encalhadas. Nenhuma de nós ia casar. Se ela olhasse para mim com as minhas dores, 14 anos que meu esposo faleceu, 12 anos que meu filho caçula faleceu, dores que eu tenho lutado em Deus, não para vencê-las, porque dores como essa não se vencem. Dores como essas, você permite que Deus te cure no decorrer do tempo, enquanto você vai lidando com a dor que sente, mas segue adorando apesar dela. Se dependesse da mãe do rei Lemuel, depois que eu fiquei viúva, depois que perdi meu filho, ela pegaria na mão dele e ia dizer: pelo amor de Deus, corre desta mulher. Está acima do peso, está vivendo luto, ainda não se recuperou totalmente dessas perdas, corre dessa mulher. Está repreendido, Satanás. Querendo me deixar encalhada?
Não, Deus tem promessa para mim ainda, que isso? Ainda bem que eu não vou casar com o filho dela. Eu vou casar com o filho de Deus. E aquele que Deus vai enviar para a minha vida, ele vai olhar para as minhas dores e vai dizer: eu consigo lidar com as suas dores porque eu também tenho as minhas. Ele vai olhar para o meu pezinho que está um pouquinho acima e vai dizer: tudo bem, eu também não estou um tanquinho, eu estou uma máquina de lavar de 15 quilos. Então vamos juntos viver assim, ó, espaçosinhos. Quando ele chegar e ver meus cabelos completamente grisalhos e assumidos, que é por isso que está assim curtinho, que agora que eu terminei de tirar a tinta, e está totalmente grisalho, é meu cabelo natural, não tem descoloração nenhuma aqui, ele vai olhar para mim e vai dizer: mas que beleza de cabelo bonito é esse? Aí eu até vou argumentar, mas está tão curtinho, porque eu gosto de cabelo grande. Mas ele vai dizer: cabelo cresce, meu amor. Você está linda. Sabe por quê? Porque a pessoa que Deus tem para mim e para você, ela consegue enxergar beleza em mim e em você. E sabe o que é mais importante? É que um dia, não importa quantos tratamentos estéticos eu faça, não importa quanto botox eu enfio na minha cara, e olha que eu sou do tempo em que se dizia injeção de graça, até injeção na testa, hoje a gente paga. Mas não importa quanto botox eu use, quantos preenchimentos eu faça, até porque eu não quero ficar de cara inchada. Eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam quem eu sou. Que tem gente que já fez tanto que você nem reconhece mais o rosto dela, e isso é desequilíbrio. É não saber lidar com o avançar do tempo para a sua vida. E nós precisamos aprender a lidar com o avançar dos anos. Se cuidar, mas tudo com equilíbrio. No dia que a minha pele já não estiver tão bonitinha no lugar, no dia que as rugas avançarem sem piedade sobre o meu rosto, e não apenas sobre o meu rosto, meu pescoço, meu colo, meus braços, e meu corpo fica todo enrugadinho, o Lemuel que Deus tem para mim vai olhar e vai dizer: você está linda. Porque a beleza desse tempo não vai ser a beleza de fora, vai ser a beleza que brota de dentro e resplandece do lado de fora. Quanta gente eu e você podemos conhecer que talvez não agrade ao nosso senso de estética. Porque todo mundo tem um senso de estética. Se disser que não tem, é mentira, é conversa. Não, que isso, pastora, eu não tenho nenhum senso de estética. Ah, não, então vamos ver as escolhas. Quer vestir esse vestido? Esse vestido é horroroso. Pronto, senso de estética. Eu achei ele lindo, você achou feio, é senso de estética. É gosto pessoal. Mas você já notou que tem gente que esteticamente, dentro do nosso padrão, pode não ser agradável, mas quando abre a boca para aconselhar, o céu abre. Que quando chega perto de mim e para você para orar, a presença de Deus desce na hora. Gente que caminha com a gente, que compra a nossa guerra. E essa é a mulher que vai ser louvada. É aquela que é tão cheia de Deus. É tão cheia de Deus que quando, meu Deus do céu, quando essa presença começa a transbordar, aquilo que pra gente que esteticamente não tinha beleza, começa até a mudar diante dos nossos olhos, porque a graça de Deus que está sobre ela faz dela uma pessoa irresistível. A gente não consegue. Você já reparou que tem gente que não dá para ficar longe? Que quando você está na tua igreja, na tua congregação, que aquela pessoa chega, teu coração se enche de alegria, você tem que ir lá abraçar aquela amada. Porque o abraço dela reaviva. O abraço dela renova. O abraço dela cura. O abraço dela levanta. O abraço dela ministra. Porque não é aquilo que está por fora, é aquilo que vem de dentro.
e que foi plantado lá pela mão do Senhor. Então, apesar da sobrecarga, apesar do cansaço, apesar da dor, apesar de tudo que poderia estar atingindo você para que hoje você não estivesse aqui, ou até mesmo para que você deixasse de seguir ao Senhor, lembre-se, é o buscar, é o temer, é o amar, é o obedecer que vai fazer de você uma mulher diferenciada sobre a terra. A mãe de Lemuel, ela está com o script da perfeição. Jesus está com o script das aperfeiçoadas. Jesus está com o script das remidas, das justificadas. Mulheres que não ousam olhar para si e encontrar perfeição, mas olham para aquele que é perfeito e dizem todo dia: me aperfeiçoa, na minha fraqueza me faz forte, na minha pequenez, Senhor, me usa para que o teu nome seja grande, porque a morte que havia em mim, meu Deus, a morte que habitava em mim, por causa das dores, das sobrecargas, dos traumas, das rejeições, eles estão sendo curados do Senhor. Mulheres sobrecarregadas, e não são poucas. Mulheres adoecidas, que estão lutando para ficar de pé, mas a mão do Senhor está aqui nessa tarde, para levantar a cada uma daquelas que perderam a alegria, a identidade, a intimidade com Deus e o desejo de sonhar novamente, porque as dores, elas são assassinas de sonhos. Quando o meu filho morreu, voltar a sonhar foi muito difícil. Quando meu filho morreu, voltar a acreditar no que Deus tinha para mim foi difícil. Porque eu olhava para um lado e para o outro, e eu não via o meu filhinho, que tinha 10 anos de idade quando partiu. Que em cada igreja que eu ia, se eu errasse a letra de um hino, aonde ele estava sentado, tinha uma da Léa Mendonça que eu sempre errava. Tu vens a mim com lança e escudo. Hoje em dia nem erro mais. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti, em nome do Deus vivo. Eu sempre cantava altíssimo. Aonde ele estivesse sentado na igreja, em nome do Altíssimo, eu olhava para ele, ele estava: Deus vivo, Deus vivo, me corrigindo para quando tivesse que repetir eu não errar de novo. Um menino que amava Jesus, que brigou 2 anos com a pastora da minha igreja da época, que ela tinha que batizar ele, porque na Bíblia não dava a idade mínima para batismo, que o requisito do batismo era fé, e fé ele tinha, e que o batismo determinava que aquele que foi batizado era do Senhor, e que ele era do Senhor desde o meu ventre. Então por que ela não ia batizar ele só porque ele tinha 8 anos de idade? E a pastora foi obrigada a ficar 2 anos sem batizar ninguém da igreja, porque toda vez que ela falava: temos candidato ao batismo, da onde ele estivesse sentado, era um corredor assim, gente, aonde eu estivesse sentado, que ele estivesse do meu lado, ele dava um pulo da cadeira, aparecia no meio do corredor e fazia, ainda fazia dancinha. Aí ela: Rafael, é verdade, o Rafael é candidato a batismo. Mais alguém? A pessoa levantava a mão lá, gente. Aí ele: pastora, quando é que vai começar o curso de batismo? E ela ficou na onça, porque ele não... Se a senhora batizar qualquer pessoa, a senhora tem que batizar também. Mas meu filho, a igreja diz, tem um estatuto, é 12 anos. Mas o estatuto não está de acordo com a Bíblia, que a Bíblia não dá idade. Para batizar basta ter fé. E toda vez que a senhora faz batismo vai ter água. Por que não vai me batizar? Ela me olhava e eu falava: então, a ovelha é sua, né? Esse problema não é meu, né? Ele é meu filho. Agora, ovelha
É você que é a pastora, né? Então você se vira com ele, não quer saber de nada não. Mas você concorda? Eu concordo que alguém que crê dessa forma aos 8 anos de idade não pode ser impedido. Brigava comigo, essa bíbliazinha cheia de desenho. A sua não tem desenho. E eu já estou aprendendo a ler. Olha, mãe, a senhora me enganou com essa Bíblia. Isso aqui não é Bíblia, isso é livro de historinha. Eu quero uma Bíblia dessa igual a sua. Eu tenho guardada comigo a primeira Bíblia que eu comprei para ele. Uma Bíblia mesmo. E ele lia todo dia. E ele brincava de Rei Davi no quarto. Pegava a capa que era do antigo Super-Homem que ele brincava, porque no dia que ele descobriu os personagens da Bíblia, todos os personagens da Marvel e da DC perderam a graça. E ele se apaixonou pela história de Davi. E ele fazia espada com aquele miolo de papel higiênico. Ele desmontava aquilo, enrolava, enchia de durex, botava aquela capa do Super-Homem ao contrário para ficar só o vermelho. E eu falava, que capa é essa, mãe? A capa do rei Davi. Mas apesar de rei, ele continua usando espada. E brincava sozinho no quarto. Crente. A mãe do rei Lemuel diria que eu não sirvo. Mas o Filho de Deus diz, ainda há muito para ser feito da sua vida. Se cada uma aqui hoje pudesse ter 5 minutos para contar um pedacinho da sua história, de dor, de perda, um momento difícil que viveu, se a mãe do rei Lemuel ouvisse, ia dizer, essa não serve, tira da fila. E aí eu vou me lembrar de Esther, que no meio de uma morte, porque tinha perdido pai, porque tinha perdido mãe, porque estava na casa dos outros sendo criada pelo tio primo, teve que entrar lá na casa das mulheres sem poder dizer nem seu nome, carregando uma morte, uma dor, um luto, mas ainda assim ela serviu a um propósito. E quando ela disse, eu não tenho como ir ao rei, a palavra de Mardoqueu reavivou naquela jovem o discernimento de que para aquele tempo ela tinha sido preparada, e por isso ela se levantou, jejuou e cumpriu o propósito, e o livramento alcançou a todos os hebreus daquela época, nas 120 províncias que Assuero tinha domínio. Estamos vivendo num tempo em que mulheres podem ser reavivadas por uma palavra liberada do trono de Deus para viver propósito no meio do luto, no meio da dor, no meio da perda, no meio da enfermidade, no meio da dificuldade. Nós somos aquelas chamadas por Deus para, apesar de carregarmos dores, apesar de termos dificuldades, apesar de muitas vezes nos sentirmos sobrecarregadas, ouvir do céu uma palavra, lançai, lançai, lançai sobre mim, lançai sobre mim, lançai sobre mim, e fique ribicalabachúria darabás, lança sobre mim a tua ansiedade, lança o teu fardo, lança a tua dor, lança teu cansaço, lança teu problema, lança esse filho que não se converte, esse marido que não se ajeita, lança, 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 lança sobre ele, porque ele vai trocar o jugo, ele vai dar fardos leves, para que apesar dos problemas, depois que nós lançamos sobre ele, nós recebemos uma graça diferenciada para continuar avançando e vivendo um novo tempo. Eu quero profetizar aqui nessa tarde, que se por esta palavra você lançar sobre ele toda a tua dor, todas as tuas lutas e dificuldades, ainda hoje, ele vai mudar a tua sorte. Apesar de ser mulher casada, Débora profetiza.
era juíza. Sabe por quê? Porque ser mãe, ser esposa e ser profissional não impede a chamada que Deus tem para mim e para a sua vida. Débora foi uma mulher reavivada dentro de um casamento para cumprir propósito. Porque o texto diz: Débora, mulher de Lapidote. Mulher de Lapidote. Depois, juíza, profetiza. A tua casa nunca vai ser impedimento. Não, não, não. A tua casa faz parte do propósito. Os teus estão alocados ao propósito que Deus tem sobre a sua vida. E a cura que Deus vai enviar lá, depois que você lançar o fardo dessa dor, de ver a sua casa afastada da casa de Deus, aleluia, quando você lançar sobre ele e falar: Senhor, apesar deles não te querer, oh meu Deus do céu, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu que comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu, se eu obedecer. Ele guardará esta aliança até 1000 gerações. Você pode pegar essa palavra nessa tarde? Tua casa não é impedimento ao propósito. Tua casa faz parte do propósito. Deus está trabalhando lá. E no tempo certo vai estar todo mundo de ombro a ombro. Teus filhos estarão sobre o altar, testemunhando da tua perseverança, da tua fé, da tua busca. Você também será uma daquelas que será elogiada. Débora, mulher de Lapidote, aquela que o seu casamento não impediu de que ela florescesse, porque a palavra que o Senhor liberou sobre ela a reavivou dentro do casamento, para entender que ela não precisava ser só esposa, ela podia ser esposa e cumprir propósito. Outra menina que Deus falou comigo ao meu coração, Ana, aquela em que a dor e a vergonha, a humilhação de andar por Ramá e ser tida como mulher do ventre seco, aquela que não gerava filhos e que seu marido precisou casar de novo para poder ter descendência. No meio daquela dor, Deus visitou o coração de Ana. O coração que estava morto na humilhação, ferido pelos deboches de Penina, mas que no dia que ela dobrou os seus joelhos, no dia que ela dobrou os seus joelhos, se o Senhor lembrares de mim, ouvires a tua serva, o filho que o Senhor me der, eu entregarei a tua casa para te servir em todos os seus dias. A dor que Ana sentia era muito grande, mas quando ela entendeu que Deus queria dar para ela mais do que um filho do seu marido, porque entenda algo, os filhos de Penina, a gente não conhece o nome de nenhum, mas a gente pode chamar eles de Bar-Eucana, filhos de Eucana. Quem é aquele ali? Ah, é Bar-Eucana, filho de Penina. E o outro? É Bar-Eucana também é filho de Penina com Eucana. E aquele outro que vem vindo ali? É Bar-Eucana. Mas o filho de Ana não. O filho de Ana nunca foi conhecido por Bar-Eucana.
Porque a palavra vai dizer: Samuel, filho de Eucana. Apesar de filho de Eucana, não era apenas o rótulo de filho de Eucana que marcava ele, não. Era Samuel, filho de Eucana, juiz e sacerdote dessa nação. A dor da humilhação de Ana, meu Deus, gerou propósito, e ela foi reavivada para florescer e frutificar um filho para Deus. Ai, como dói. Maria Madalena, e essa eu não tenho como não falar, porque a minha hora já foi embora. Maria Madalena, isso é terrível. Maria Madalena vai de oprimida a testemunha. Maria Madalena é alguém que estava morta, endemoniada, morta no pecado, morta no peso dos demônios que ela carregava. Mas no dia que Jesus entrou na vida daquela mulher, os 7 demônios que ela carregava fizeram fila um em um para não fazer bagunça e foram saindo. Vão embora, um atrás do outro, saindo sem fazer bagunça. E saiu um após o outro. E a morte que habitava em Maria Madalena, ela foi extirpada por uma palavra do céu. E quando aquela morte sobre Maria foi extirpada, oh aleluia, ela saiu de oprimida, de endemoniada para testemunha. Porque João 20 vai dizer que ela foi depois da morte de Jesus. E ela viu alguém que ela achou que era jardineiro. E quando ela viu o túmulo aberto, vazio, levaram o corpo do meu Senhor. Olha, levaram o corpo do meu Senhor. Até que ela finalmente reconheceu que quem falava com ela não era o jardineiro. Quem falava com ela era o ressurreto, aquele que tinha ressuscitado. Quem diria que a oprimida, carregada com 7 demônios, que ninguém acreditava na possibilidade de vir alguma coisa boa na vida de Maria de Magdala, é exatamente aquela, a primeira que vê Jesus ressurreto. Oh aleluia, é de oprimida testemunha, é de endemoniada testemunha, é aquela que ninguém dava nada, mas é exatamente em mim e você que Deus viu o valor para fazer coisas extraordinárias, improvável. Não se desmereça, porque o céu viu valor em você. E aí, quando a gente fala da mulher do fluxo de sangue, isso é terrível. A fé que traz o reavivamento. Porque a gente conhece a história. 12 anos sangrando. 12 anos com uma hemorragia que nada parava. 12 anos não podendo conviver com as pessoas porque era considerada imunda. 12 anos vivendo sem família, e ainda além de viver sem família, de viver sem amigos, ainda gastando tudo que tinha, acreditando que os médicos tinham resposta para ela. E nessa noite aqui, nessa tarde aqui, eu não estou dizendo que médicos não podem ser instrumento de Deus, mas existem situações que, se do céu não for liberada uma palavra, se do alto não vier uma palavra para mudar a minha e a tua história, a ciência aqui embaixo não vai valer de nada. Porque a minha mãe teve um câncer agressivo, não tinha nada. 6 meses depois, quando foi fazer o próximo check-up, já tinha 4 nódulos. E o nome deles era carcinoma maligno infiltrante. Era daquele que se enraizava e ia se espalhando. Ela já estava com 3 nódulos na mama. O primeiro, 2 metástases, e a terceira metástase na axila. 4 cânceres em 6 meses. Que minha mãe já é idosa e faz
o check-up de 6 em 6 meses. E a médica não acreditou quando viu a mamografia, quando viu a ultra, e falou: não é possível, não tinha nada nos últimos exames. Eu não acredito que você está com esses 4 nódulos. E correu para cá e correu para lá e fez biópsia e fez cirurgia e esvaziou tudo. E nessa época não tinha nenhum ano que meu filho tinha morrido. E eu falei: Senhor, o Senhor quer tirar minha vida, o Senhor me leva. Porque meu filho morreu. Eu fiquei viúva. Não passou 2 anos. O Rafael partiu. O Senhor vai levar minha mãe também agora? Me leva, Jesus. Me leva. Me leva, porque eu não vou conseguir lidar com isso tudo. Eu não vou aguentar. Aí o Senhor falou para mim: filha, descansa. Eu já preparei aqueles que vão cuidar dela aí na terra, porque este mal não é para a morte, mas é para tratamento da minha serva e para minha glória. E andou-se para cá e andou-se para lá, e fez a cirurgia, esvaziou a axila, tirou todos os gânglios linfáticos, e quem faz essa cirurgia precisa usar uma luva de retorno venoso, para não ficar com a mão inchada, que vai daqui da pontinha dos dedos até aqui, para poder os líquidos não ficarem presos na mão. Eu quero dizer para você que tem 11 anos que isso aconteceu com a minha mãe. E a minha mãe nunca comprou essa luva. O braço dela é sequinho. Ela fez todas as séries de quimioterapia, vermelha, ficou carequinha, botava um lencinho, amarrava assim, missionária Maria. Botava ele de lado assim. Comprei um lencinho novo, olha, para combinar com mais um look. E cada vez que eu levava ela para quimioterapia, ou então que meu irmão ia e mandava foto, meu coração partia. E o Senhor falava: não se permita dominar por esse sentimento de morte, porque a minha serva não vai morrer. E agora, dia 24 de junho, missionária Maria vai completar 81 anos, tá? Pedra 90, não dá nem gripe. Gente, ela não pega nem gripe. Ela não dá um espirro. A única coisa que a gente tem em conjunto é problema de joelho. Que ela tem, minha avó tinha, eu tenho, meu irmão tem. Mas o câncer, que todo mundo falou, agressivo desse jeito, Maria já com mais de 70 anos, não vai aguentar. Pois está lá a irmã Maria. Mora ali no Grajaú, ainda mora sozinha, tá? Completamente lúcida, faz mercado, faz compra, faz tudo sozinha. E quando a gente fala, se ela tem que morar com a gente, ela fala: vocês que se mudem. Eu, hein? Vocês querem que eu vá morar onde? Ricardo Albuquerque? Anchieta? Tá repreendido. Eu moro muito bem aqui no Grajaú. Quem quiser ficar perto de mim para cuidar de mim, que alugue um apartamento perto do meu, que eu não volto para lá mesmo. Meus médicos são tudo na Tijuca e na Barra. Para lá eu não vou. Aquela desenganada. Que os médicos, quando operaram, falaram: olha, falaram para mim, ela é muito idosa. Talvez ela não aguente. Porque a quimioterapia que ela vai fazer, a quantidade de série vermelha que ela vai fazer é muito pesada. Mas a irmã Maria, serva do Deus vivo, ela suportou tudo aquilo. A mulher do fluxo de sangue suportou 12 anos. E a morte que já estava designada para ela foi revertida ao tocar na orla Rabacalabai Erematu. Seremos reavivadas da morte para a vida, da depressão para a vida, oh meu Deus, da ansiedade para a vida, do espírito de morte. Nós repreendemos ele hoje, em nome de Jesus. Caia por terra agora, porque nós somos reavivadas em Deus para florescer para a glória do nome dele. A morte não tem poder sobre aqueles que Deus reavivou.
Nós somos uma geração de mulheres reavivadas para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí, quando eu estava sentada com o Senhor, Ele falou comigo o seguinte: para que nós possamos ser reavivadas e entrar no processo de florescimento. E aí Ele falou assim: ser reavivada é o processo da semente. Porque toda semente, para conseguir germinar, ela tem que secar primeiro. Aí eu fui digitando tudo. Aí Ele falou: primeiro ela seca. Porque se você já viu, minha filha, uma semente fresca, se você plantar na terra e molhar, ela apodrece. Ela não dá conta de germinar. Porque até para germinar, a gente tem que estar pronto para isso. Aí o Senhor falou: o processo de ser reavivada para florescer é o processo da semente. Porque quando ela é tirada do fruto, ela está viva. Mas primeiro ela precisa morrer. Ela precisa secar. Ela precisa perder toda a umidade. Ela precisa ficar enrugada, perder tamanho. Visivelmente ela perde força. E aí quando ela está sequinha, e aí se eu lembro da minha avó, comeu abacate, bota ali, ó, em cima do basculhante da cozinha, que daqui a 15 dias eu vou plantar para fazer uma muda. E antes não, vó? Não, antes não. Que se botar lá, ela sentar bem seca na terra e molhar, ela apodrece, vai ficando toda mole, desmancha, e a gente não consegue fazer muda. Primeiro ela tem que secar, primeiro ela tem que morrer. Aí quando ela está seca, perdeu tamanho, perdeu força. Quem olha de fora acha que perdeu força, mas não perdeu. A força está no seu interior. Porque quem olha de fora não vê que ela já está pronta para ser plantada. Quem olha de fora não vê que nela há uma planta em potencial. Quem olha de fora só vê uma semente enrugada. Aí o Senhor falou: aí quando eu pego esta semente, enrugadinha, sequinha, sem nenhuma característica de vida, e eu planto e eu rego. Eu rego. Só que cada semente tem o tempo para germinar. E a gente tem que respeitar o tempo de cada semente. Porque a nossa precipitação, porque a nossa pressa, porque acelerar os processos não movem a mão de Deus. Pelo contrário, ferem a nossa alma. Quando eu entendo que a semente que o céu plantou em mim tem um tempo determinado para germinar, eu descanso. A minha única função é ser terra fértil, é ser terra arada, para que a semente seja bem acolhida. E quando Deus regar, quando Deus molhar, quando Deus adubar, ela encontre em mim um lugar favorável para o agir de Deus. Aí ele falou: aí depois que ela já está germinando, a gente precisa respeitar aquilo ali. Por quê? Porque está crescendo para baixo. Quem está de fora não vê. É igual o carvalho. O carvalho demora anos e anos para alcançar a estatura. Porque primeiro ele vai crescer cerca de 10 metros para baixo. E por fora é um negocinho assim de 1 metro, gente. Quem planta carvalho, quem tem um plantio de carvalho por causa das nozes, aquela noz que a gente come é noz de carvalho. Quem come nozes, quem planta carvalho para poder obter colheita, tem que ter muita paciência. É igual quem planta damasco. Porque quem planta damasco é uma planta que demora muito para frutificar. Normalmente quem planta não come.
se plantada a semente. E aí, ela vai crescendo para baixo, ela vai ganhando raiz. Tem gente que está olhando para mim e para você e não está vendo nada acontecer. E está dizendo, o processo parou, caiu na fé, desanimou, já não está mais buscando como antes, porque nós não estamos vendo os sinais acontecerem, eu não estou vendo a estatura desse caule crescer, eu não estou vendo as folhinhas brotando, mas Deus está dizendo para mim e para você, não se preocupe em não atender as expectativas de quem te cerca, fique concentrada e focada no teu processo, continue deixando Deus te enraizar, porque na hora que Ele quiser te dar crescimento para cima, Ele vai dar. Aí quando a plantinha subestimada, às vezes até negligenciada, porque quem estava olhando de fora não viu crescer como deveria, se surpreende. Porque o carvalho que demorou não sei quantos anos crescendo para baixo, quando ele começa a crescer para cima, em 2 anos ele alcança a mesma estatura de raiz que ele tem. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida parece que está demorando. Pega essa palavra na tarde desse dia. Mas na hora que Deus falar, chegou o tempo de fazer essa semente crescer, virar uma árvore frondosa. Deus vai surpreender quem não acreditava mais. Cresceu, está enorme, está frondosa. Aí nessa hora nós precisamos de um alerta. Mulheres que são reavivadas para florescer, são sementes que estavam mortas, foram plantadas, germinaram e não se negaram a crescer, suportaram o processo. Só que o processo ainda não acabou. Por que ainda não acabou? Porque o processo de toda árvore vai levar ela a frutificar. E o florescimento nada mais é do que a etapa anterior. Só vai frutificar quem decidiu florescer. E o alerta do céu para mim e para você é que tinha uma árvore bonita e frondosa. E Jesus passou, olhou e viu e falou: vou lá ver se tem fruto. E quando chegou lá não tinha nada. E ele falou: ninguém mais coma fruto de ti. É a figueira. A figueira que se negou a florescer para frutificar. Que tinha aparência de frutífica, mas não estava gerando nada. Porque nós precisamos viver além das aparências. E mulheres que foram reavivadas sabem que se negar a florescer e se negar a frutificar é permanecer na morte que já foi revogada na sua vida. Mas aqui não tem nenhuma figueira. Amém? Nós somos aquelas que estamos vivendo o processo. Porque crescer dói. Amadurecer dói, mas a recompensa no final vai fazer tudo isso valer a pena e vai fazer a gente entender até a mentalidade da mãe do rei Lemuel, mas vai fazer a gente entender também que ninguém nasceu pronto. Aí depois que você cresceu, agora é o tempo de florescer. Quero convidar você a ficar de pé. E sabe por que eu quero convidar você a ficar de pé? Porque a gente precisa respeitar as estações. Tem árvores que demoram 2, 3 estações para poder frutificar. Existem árvores que quando elas florescem, elas ainda estão jovens nesse florescimento. Então elas dão poucas flores. E aí as flores, quando secam, caem e não brota fruto nenhum. E está tudo bem, amém? Porque Deus não vai forçar você a frutificar enquanto você não estiver madura para isso. Mas aceitar o florescimento já é dar um sinal para o céu dizendo: quando o Senhor quiser, eu quero.
Quando o Senhor achar que eu estou pronta, é só me chamar que eu vou. Quando o Senhor disser que eu estou pronta para frutificar, porque eu já estou florescendo. Então agora, se o Senhor dizer é tempo de frutificar, as flores que estão em mim não vão cair, não vão secar ao vento, não. Elas permanecerão, e de cada uma dessas flores nascerão frutos para alimentar as nações. E tem mulheres aqui hoje que têm um chamado de Deus para as nações. Eu não quero tirar você do seu lugar para a gente não perder tempo, que eu sei que a hora está avançada. Mas eu quero que você, que sabe que você tem um chamado de Deus para o ministério, para a obra, para um novo tempo, eu quero que você coloque a mão no seu coração como um sinal para o céu de que você está disposta ao processo. Quero que você coloque a mão no seu coração como sendo um sinal de que você está disposta ao processo, porque você já enfrentou muitas coisas. Você já viveu muitos estágios. Maria viveu dores, Ana viveu dores, Maria viveu opressão e endemoniamento, Esther viveu o tempo da perda, do luto, do desamparo, da orfandade. Muitas de nós já passamos por muitas coisas, mas nós chegamos até aqui. Nós vencemos pela mão do Senhor. Ele nos fez chegar. E agora que Ele nos fez chegar, não basta chegar até aqui. Nós precisamos continuar avançando de acordo com o Kairós de Deus. Então, se você sabe que você já avançou muito no processo, mas agora é o tempo de você começar a florescer como um sinal para o céu, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E se você que está aqui hoje sentir que você precisa ministrar alguém que está do teu lado, que você trouxe, que você convidou para chegar aqui junto com você hoje, e você sabe que ela precisa de força do céu, ela precisa de uma palavra liberada, ela precisa de uma ministração. Se você trouxe hoje alguém, mantenha uma das mãos no seu coração, mas dê a mão a essa pessoa. Se precisar sair do seu lugar, saia, vá até ela. Mas se você sabe que tem alguém aqui hoje que precisa de uma parceira de oração, que precisa de alguém que caminhe junto, que precisa de alguém que vai dizer para ela: olha, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, porque eu também estou no processo, mas o meu processo não me impede de ajudar você a prosseguir no seu. Dá a mão para ela, com a mão no teu coração, porque a mão no teu coração é o sinal que você está dando para Deus: eu quero seguir adiante contigo, Senhor. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu irei. Mas nesse momento, dar as mãos a essa mulher, diz para Deus: eu vou avançar no processo, mas eu não vou caminhar sozinha, porque tem gente que precisa chegar também, e que o Senhor me use para ser um instrumento para a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas tuas filhas nessa tarde. Senhor, elas estão, Senhor, com a mão sobre o seu coração, e isso é um sinal para o céu, um sinal, Senhor, de que elas estão dizendo para Ti que elas estão prontas para o propósito, que elas estão disponíveis à manifestação do Teu poder, que elas estão dizendo: Senhor, trabalha em mim, trata em mim, opera em mim, me limpa, me santifica, me levanta, me restaura, porque eu quero agora avançar para a fase do florescimento, porque eu já fui reavivada pelo Teu Espírito Santo, pela Tua mão poderosa, e agora, Senhor, eu quero viver esse novo tempo contigo, eu quero viver essa nova história contigo. Mas se eu estou de mão dada com alguém, Senhor, é porque eu não vou sozinha, eu vou caminhar com ela, ela vai caminhar comigo, e juntas nós vamos vencer para a glória
nome de Jesus, Pai. Cobre as tuas filhas nessa noite com teu sangue. Renova cada coração, meu Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Ministérios que estavam rachados, emborcados, e pelo poder do nome de Jesus nessa noite. Senhor, nessa tarde, vai tocando em cada uma. Mulheres que chegaram aqui desanimadas, recebam ânimo. Recebam ânimo da parte do Senhor. Recebam força da parte do Senhor. Recebam graça da parte do Senhor. Recebam da parte de Deus tudo aquilo que é necessário para que vocês possam avançar e florescer para a glória do nome de Jesus. Seja, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, o Pai de cada uma das filhas que aqui estão. Manifesta a tua paternidade. Revela, Senhor, a elas a identidade de filhas que elas têm, em nome de Jesus. E que toda obra do inferno, Senhor, todo mal que tenta roubar a tua palavra dos corações, Pai, há poder no teu sangue, seja repreendida e bate e retirada em nome de Jesus. Porque a tua palavra permanecerá firme sobre as tuas servas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Noite, Deus quer restituir a tua vida. Coisas que foram perdidas, que ficaram para trás. Mas a principal coisa que não pode ficar para trás é a comunhão com Deus. É a nossa aliança com Jesus. E talvez você esteja aqui hoje. Você foi convidada para estar aqui hoje. Mas a aliança com a cruz está quebrada. Você está afastada da casa do Pai. Em algum momento, uma dor, uma decepção, ou uma situação difícil que você estava vivendo, roubou a tua fé, roubou o teu ânimo, e fez você sair da casa do Pai do mesmo jeito que o pródigo fez. Mas nessa tarde é dia de voltar. Voltar para o aconchego, voltar para o abraço, mas acima de tudo, voltar a fazer parte do reino. Voltar a ser filha de Deus, para que a salvação, que gratuitamente te foi dada uma vez, possa ser restaurada sobre a sua vida. Eu quero convidar você, que hoje está aqui, que ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou que já recebeu, mas que se afastou da casa do Pai. Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você está. Se você quiser receber a Jesus, ou se você quiser refazer a sua aliança, levante a sua mão, que nós queremos orar por você, ligar você ao reino de Deus, porque a igreja tem autoridade para desligar e para ligar. E nós queremos te ligar ao reino de Deus novamente, para que você seja restituída como filha de Deus. Temos alguém hoje? Alguém para refazer a aliança, para voltar para a casa do Pai? Se tivermos, assim que elas acabarem de ministrar, eu vou orar por você. Mas se não, que o Senhor possa te conceder uma nova oportunidade. Amém? Deus te abençoe.